Boa noite, graça e a paz. Sejam todos muito bem-vindos. Fique de pé, igreja. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos, né? Estamos aqui na igreja neste momento. Que saudade de poder falar. Dá um abraço no seu irmão da direita, dá um abraço no seu irmão da esquerda. Faz falta, né? Mas dá um tchau, dá um oi, faz um sinalzinho aí para o seu irmão. E você que está em casa, pedimos a permissão neste momento para poder estar entrando aí dentro do teu lar, no conforto do teu lar, né? Para que você venha neste momento estar cultuando ao Senhor, louvando, adorando, né? O nosso Deus maravilhoso. Amém? Salmos 122, 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Olha, esse versículo nunca fez tanto sentido nos dias de hoje. Quantas pessoas estão em casa neste momento? Senhor, senhora, as pessoas que estão ali nessa zona de risco, que não estão podendo estar aqui. Nós estamos aqui no distanciamento, literalmente todos mascarados, né? Higienizados. Mas existem as pessoas que estão no grupo de risco, que é aconselhado que não venha. Como este versículo tem feito sentido, né? Que vontade, que saudade de estar na casa de Deus, que vontade de estar na presença do Senhor, aqui em comunhão com os irmãos, né? Mas a gente pode continuar assim, porque nós somos a igreja, cada um de nós, então que a gente venha viver o que o Senhor tem para as nossas vidas, mesmo que seja dentro do teu lar, mesmo que seja dentro da tua casa, aqui, que a gente venha fazer o melhor, né? É noite de adorar ao Senhor, amém? É noite de a gente entregar o nosso melhor a Ele. Então vamos fazer com excelência, mesmo aí dentro da tua casa. Se desliga de tudo e vem cultuar ao Senhor conosco. Amém? Glória a Deus. Queridos, estamos aí pelo Facebook online. Temos a nossa rede social, YouTube, né, o Facebook. Compartilha aí este culto, né, essa live, para que venha a ser atingidas outras pessoas também. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos estar orando para a gente iniciar o nosso culto, amém? Senhor nosso Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada pela oportunidade, Deus, de estarmos aqui com saúde, oportunidade de estarmos aqui na Tua presença e entregar, Senhor, a nossa adoração, nosso louvor para Ti, Deus. Nós Te convidamos, Espírito Santo de Deus, o Senhor venha ser bem-vindo entre nós, venha passear sobre este lugar, Senhor, venha tocar na vida de cada um dos meus irmãos aqui, toca na vida dos meus irmãos dentro dos Teus lares também, em nome de Jesus. Venha estar presente entre nós, venha falar conosco, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, que a gente venha estar neste momento, Senhor, ligado diretamente contigo. Todo espírito maligno que não confessa o teu nome, ó Senhor, nós profetizamos que saia imediatamente deste lugar e apenas o teu Espírito Santo, Senhor, venha ter livre-arbítrio aqui, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, vamos louvar a Deus, amém? Boa noite, igreja, a paz do Senhor a todos. Momento de nós alegrarmos na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz, alegrei-me como estive na casa, na presença do Senhor. Então não é momento de entristecermos, por mais que estamos cercados por notícias dolorosas, por notícias difíceis e tristes. Nós estamos diante da presença daquele que vive, um Deus eterno, que entregou o seu amor por mim e por você. Feche os teus olhos adorando Ele nesta noite. As palmas engrandeçam o nome dEle também. Em nome de Jesus. Vamos cantar Ele que deixou a sua glória. Foi por nosso amor. E por nós Ele entregou as nossas vidas. Aleluia. Ele nos entregou. Ele nos deu força. Entregando a sua vida. Oh, aleluia. Sim, Senhor. Aleluia. Deixou sua glória por amor e grande o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas
mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, oh Deus, Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Aleluia! Adora Ele! Sim, Senhor! Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, oh Deus, Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, e todos, oh, 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 com as palmas, oh, 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 quem pode? Oh, 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 Galileu, Galileu, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. As palmas adorem Ele em nome de Jesus. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta
sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, 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 Senhor, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como onde sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Aleluias. A palavra do Senhor diz que Ele sonda e esquadrinha a nossa alma. Já foi cantado aqui, foi louvado, usa-me, Senhor. Nós queremos ser usados por eles. Eu quero ser usado. O Senhor está sondando a nossa alma. O Senhor sonda nossos corações, nosso pensamento. Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. Ele pode sim. Ele quer ser exaltado nesta casa. Ele quer ser enaltecido, glorificado. Seja assim, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai. Sim, sim. Eu louvo o teu nome, Senhor. Louvo o teu nome. É o nome que está sobre todo nome. Sim, sim, toda honra a Ele, sim, toda honra ao teu nome. Honra a Ele, honras ao teu nome. O nome que é maior, o nome que é mais sobre todo nome. Sim, Senhor, seja exaltado, Senhor, seja exaltado, Pai, seja exaltado, sim, seja exaltado, seja exaltado,
Mais uma vez, chame Ele. Sim, e seja exaltado. Seja exaltado. E seja exaltado. E seja exaltado. Exaltado. Sim, nós te louvamos, Pai. Eu louvo o teu nome. Eu louvo, sim. Eu louvo o teu nome. É o nome que é sobre todo nome. Sim, Senhor, toda honra ao teu. Honra a Ele. Honras ao teu nome. E o nome que é maior. O nome que é maior que todo nome. Sim, Senhor. Sim, aleluia. E seja exaltado. E seja exaltado. E seja exaltado. Exaltado. Sim, seja exaltado. Aleluia. E seja exaltado. Aleluia. E seja exaltado. Exaltado. Sim, o teu nome é vida. Sim. Oh. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, esperança em mim. Teu nome é amor, teu nome é o amor que sempre me encontra, sempre me encontrar. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, esperança em mim. Teu nome é o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, sim, exalte a Ele, sim, sim. Seja exaltado, oh, oh. Seja exaltado, exaltado. Só a igreja seja exaltado. Mais uma vez. Seja, sim, seja exaltado em nosso meio, sim, seja exaltado, sim, Pai. Seja exaltado, exaltado.
seja exaltado, Pai. Sim, seja exaltado. Seja exaltado. Sim, seja exaltado. Adore Ele. Quanto tempo você esperou por esse momento? Então rasgue o teu coração. Seja exaltado. Exaltado. Sim. As palmas, adore Ele em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Amém. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que você tenha tido um dia aí abençoado na presença do Senhor, né? Nós estamos aqui para prestar um culto a Deus. Espero que esse momento você possa entregar o seu melhor ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Você que está nos assistindo em casa, que agora a gente precisa falar com o pessoal que está em casa também, né? Que Deus abençoe grandemente sua vida. Espero que você tenha levantado do seu sofá aí e tenha entoado o seu melhor louvor ao Senhor, amém? Glória a Deus. Os irmãos estão animados com Jesus? Glória a Deus. E Jesus está animado com você? Misericórdia, tem uns irmãozinhos que até baixaram a cabeça. Amém, glória a Deus. Irmãos, é sempre um prazer estar trazendo a palavra do Senhor para estarmos sendo edificados, né? E essa palavra aqui eu tive um pouco não de medo, né, mas de briga ali com o Senhor, de falar, Senhor, mas é essa palavra mesmo que o Senhor quer que eu ministre hoje, né, e eu lutando com o Senhor ali, lutando entre aspas, né, irmão, porque o Senhor é soberano, mas o nosso eu, né, falando, Senhor, uma palavra dessa, vou ter que falar para a igreja, né, mas amém. Glória a Deus por isso, né? Aquilo que a gente sempre fala, a gente não sobe para falar o que a gente quer falar. A gente sobe falar aquilo que Deus está enviando aí para a sua igreja. Então espero que você tenha vindo com uma jaqueta bem grossa, né? Umas costas bem largas. Brincadeira, amados. A palavra do Senhor, ela não vem para condenação, amém? Mas eu creio que eu apanhei um pouquinho dessa palavra aqui. E eu tenho certeza que se eu apanhei, vocês vão apanhar um pouquinho do Senhor também. Amém, glória a Deus. Aleluia. O evangelho às vezes a gente precisa tomar um puxãozinho de orelha, né? Assim como um pai faz com seu filho, né? Todo bom pai, às vezes, dá um puxão de orelha no filho, para que o filho, né, volte aí aos caminhos certinhos, né? Então, eu tenho certeza que o Senhor me deu um puxão de orelha, e essa noite a gente vai sair daqui edificado, amém? Amados, eu convido os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias em Mateus, capítulo 15, do verso 1 até o 11. E aqueles que forem encontrando, se coloquem em pé em reverência à palavra do Senhor, por gentileza. Mateus, capítulo 15, do verso 1 ao 11. A gente não pode nem mais fazer aquela brincadeira, se você não encontrou escola bíblica dominical, né, que não tem agora, né, nesse período de pandemia, a EBD ainda não voltou, mas eu creio que logo e mais a EBD, classinha das crianças e tudo mais vai estar liberado aí para a gente glorificar ao Senhor 100%, amém, amados? Irmãos, a minha tradução em Mateus 15, do verso 1 ao 11, diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e mestres da lei e perguntaram: Por que quebraram os teus discípulos a tradição dos anciãos?
Eles não lavam as mãos quando comem o pão? Ele, porém, lhes respondeu: Por que quebrais vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: quem disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. Assim, anulastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Então vão, porém, me adoram ensinando doutrinas que são normas dos homens. E convocando a multidão lhes disse: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim é o que torna impuro. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, mediante a tua palavra, Senhor. A tua palavra que ela é instituída a verdade sobre as nossas vidas, Senhor. E te pedimos, Espírito Santo de Deus, que nessa noite o Senhor dê vida a essa palavra, Pai. Que nós não venhamos sair daqui da mesma forma que nós entramos, Senhor. Que nós venhamos ser edificados, que nós venhamos ser confrontados, que nós venhamos, Senhor, ser direcionados pela tua palavra, Senhor. A tua palavra que ela é a verdade sobre as nossas vidas, Senhor. Que nessa noite, a tua palavra, teu Santo Espírito, venha encher o nosso ser, venha encher a nossa alma, venha encher a nossa vida da tua presença, Senhor. E que nós venhamos sair daqui edificados por ti, Pai. Na autoridade de Jesus Cristo, nós repreendemos e amarramos todo o mal, Senhor. Todo dardo inflamado do maligno, Senhor, está repreendido e amarrado em nome de Jesus. E somente os teus anjos e o teu Espírito Santo é bem-vindo nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Fiquem à vontade, pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei quantos dos irmãos, eu creio que a maioria já deve ter lido esse texto, né? Ali Jesus, ele está falando com os líderes judaicos ali daquela época, né? Alguns fariseus. E Jesus, ele estava numa situação, ele estava combatendo uma religiosidade que estava diante da presença dele ali naquele momento. Porque muitas e muitas coisas que os fariseus, que os judeus daquela época faziam, eram religiosidades. Muitas e muitas coisas já não condiziam mais com a palavra de Deus, com os princípios de Deus. Então tudo aquilo que se torna uma religiosidade, tudo aquilo que se torna uma tradição sobre as nossas vidas, que não condiz com a palavra de Deus, precisa ser combatido. E hoje nós vivemos em um mundo onde religiosidade, onde o tradicionalismo tem tomado conta das nossas vidas. E nós como cristãos temos feito o quê? Temos feito como Jesus, ou temos calado a nossa boca e ficado quietinho e falar, tá bom, vamos aí também fazer da mesma forma? Não. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos ter as nossas plenas convicções baseando-se na palavra do Senhor. Por que a gente sempre bate na mesma tecla? Gente, vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos jejuar, vamos estudar a palavra de Deus, justamente para que isso não ocorra sobre as nossas vidas. Porque quando você conhece a verdade, quando você tem entendimento da palavra do Senhor, você não aceita qualquer coisa. Você pode assistir várias ministrações, desde de alguma igreja que seja pentecostal, até uma igreja que seja totalmente fria. Se for pregado a palavra, você vai ver que a palavra, ela toca no teu coração. Mas a partir do momento que alguém fala qualquer coisa, a partir do momento que alguém prega alguma coisa que saia do contexto bíblico, o próprio Espírito Santo já fala, opa, tem alguma coisa errada. E por isso que a gente sempre fala, gente, vamos sair da superficialidade do Evangelho.
A gente precisa se aprofundar no Evangelho. Ah, é para a gente ser melhor do que os outros? Não! É para que você venha crescer na graça e no conhecimento. É para que a sua vida espiritual possa decolar. Não para mostrar para ninguém, assim como os fariseus faziam. Aquele fariseu que orava para todos verem, e o publicano que estava orando ali: Senhor, tem misericórdia da minha vida. A nossa vida tem que ser igual à oração do publicano. Mas nós precisamos ter o conhecimento da palavra do Senhor. É isso que vai nos diferenciar. É isso que vai transformar a minha e a sua vida. Eu posso vir aqui trazer uma ministração para vocês saírem da igreja, glória a Deus, aleluia, subindo pelas paredes. Se você não tiver o entendimento e o conhecimento da palavra, você vai sair daquela porta. Amanhã, quando vier uma dificuldade, quando tiver uma tribulação sobre a sua vida, você não vai conseguir aplicar na sua vida. Por quê? Porque você não conhece as Escrituras. Porque você não tem o entendimento daquilo que foi pregado. Às vezes você pega: eu recebo, amém, glória a Deus por isso. Mas até quanto esse fruto que foi lançado sobre a sua vida vai ter força para ficar ali, para gerar raiz no seu coração, para que você venha exercer verdadeiramente a palavra, que é isso que nós vamos falar hoje. Será que nós estamos vivendo o que a gente prega? Será que verdadeiramente tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que sai da sua boca você tem vivido? Que foi isso que o Senhor falou para mim. Eu tomei uma cajadada gospel, que eu falei: Senhor, é verdade. Nem sempre nós estamos vivendo o que nós pregamos. Às vezes você vai aconselhar alguém, às vezes você vai dar um conselho mediante a palavra do Senhor, e aí o Espírito Santo fala: poxa, mas você está aconselhando o Rafa, por exemplo, você está falando isso para o Rafa, mas você tem vivido isso? Verdadeiramente, será que você tem aplicado essa palavra sobre a sua vida para você poder aconselhar alguém? Para que essa palavra não seja apenas uma palavra lançada ao ar, lançada ao vento, que não vai mudar a vida de ninguém? Porque assim como a gente sempre fala, uma palavra com autoridade é uma palavra vivida. É uma palavra compreendida no contexto bíblico, mas é uma palavra que precisa ser aplicada na minha e na sua vida. Porque senão ela não tem peso, ela não tem autoridade. Vai ser apenas uma ministração, como que a gente fala? Palestra motivacional. E de palestrante motivacional a internet está cheia. E aí o que acontece? Pessoas escutam palestras motivacionais, saem da palestra, parece que vão decolar. A vida vai mudar da água para o vinho, e passa aquela primeira semana e está cheio, e passa a segunda semana, está cheio, passa a terceira, passa a quarta, começa... Por quê? Porque a palavra que é lançada lá é só para motivar. Aquela palavra que é lançada, se não for palavra de Deus, ela não tem força, ela não tem sustentação, ela não vai te alimentar. E por que a gente vem na igreja? Por que a gente vai numa célula? Por que a gente precisa se alimentar? Por que a gente precisa se encher das coisas do Senhor? Porque é o que vai suster a nossa vida espiritual. Você não toma café, almoça, toma um café da tarde, janta? É para quê? Para sustentar o teu corpo físico, tua matéria. Agora, corpo espiritual é através da palavra de Deus, através de jejum e oração. E é justamente isso que nós vamos falar hoje. Será que nós estamos verdadeiramente vivendo aquilo que a gente está pregando? E aqui Jesus, ele batia forte contra os fariseus, contra os líderes judaicos que eram religiosos daquela época. Porque os fariseus, eles vinham afrontar Jesus, vinham com tradições, com religiosidade, e queriam saber qual a resposta que Jesus ia ter para aquela situação. E diversas vezes Jesus foi afrontado, não foi só essa vez. E aqui, amados, além disso, Jesus, ele caminhava junto com uma multidão de gentios, de pessoas que não eram judeus daquela época. Então, imagina os fariseus vindo até Jesus para afrontar Jesus mediante toda aquela multidão que estava seguindo Jesus. Era justamente para acabar com Jesus. Porque dependendo daquilo que Jesus respondesse para aqueles fariseus, aquela multidão não iria mais seguir.
Mas Jesus, ele tinha sabedoria de Deus para rebater todas essas ofensas dos fariseus. Só que ele rebatia as ofensas dos fariseus e, ao mesmo tempo, depois ele explicava para os gentios de uma forma amorosa, de uma forma que essas pessoas pudessem compreender o amor de Deus sobre a vida deles. E é justamente isso. Se você pegar toda essa trajetória de Jesus aqui, você vai ver os fariseus batendo através da palavra, Jesus retrucando em cima de princípios bíblicos e ainda passando essas informações para os discípulos e para as pessoas que estavam juntamente com Jesus. Então esse é o contexto dessa história aqui. E aí, se nós trouxermos essa situação para o contexto que nós estamos vivendo hoje. Hoje a gente vive em um mundo de hipocrisia. Hoje a gente vive um mundo que as pessoas falam de coisas que não vivem. Não vivem. E eu não estou falando em contexto somente de igreja, estou falando em contexto mundial. E a palavra hipocrisia, ela vem do grego, que significa encenar ou interpretar algum fato na sua vida. E quantas pessoas que nós conhecemos que são hipócritas, que vivem aí de ostentação. Você abre uma página dessa pessoa no Facebook, no Instagram, você fala, nossa, a pessoa tá bem, hein? Só posta foto viajando, posta foto bonita, posta uns dizeres bonitos. E aí quando você vai conversar pessoalmente com a pessoa, você vê que a vida está destruída. Você vê que aquilo lá é tudo fake news, né? Igual agora estamos falando, é tudo fake news. É uma coisa que não condiz com a realidade. E quantos de nós conhecemos pessoas que estão nessa situação? Quantos de nós temos visto isso no nosso governo? Isso questões de política, questões religiosas dentro da igreja, até mesmo questões de raça. Nós estamos vivendo aí essa questão aí do rapaz do americano lá que foi morto, né? E está tendo essas manifestações e etc e tal. Mas quantos daqueles que estão protestando a favor Floyd, né? Lloyd Floyd, isso aí. Quantos estão protestando a favor daquele homem que foi morto por os policiais americanos ali, que não são racistas, que estão ali apenas como um ato hipócrita para mostrar para a sociedade, mas no seu interior, dentro do seu eu, quando ocorre alguma circunstância, alguma situação, essa pessoa se esquiva. Porque é bonito você estar ali, Lloyd Floyd, aí todo mundo ajoelhado com o braço levantado, é bonito de se ver, todos contra o racismo, é muito bonito realmente, mas será que verdadeiramente todos estão vivendo isso? Ou é só para inglês ver, igual tem o ditado por aí? E é justamente isso que Jesus estava debatendo nessa época. Se nós pegarmos aqui o verso 2, os fariseus falam para Jesus, por que quebram os teus discípulos a tradição dos anciãos? Eles não lavam as mãos quando comem pão. Era uma tradição naquela época, de lavar as mãos antes de comer, né? Só que essa tradição não estava ligada à higiene pessoal, tão somente. Era um ato religioso. Era um ato era um ato cerimonial. Era uma tradição daquela época. Não era somente igual hoje em dia, a gente precisa lavar a mão para tudo. Chega em casa, lava a mão, toma banho, tudo. Por causa desse vírus que está aí, mas é também de uma forma higiênica. Mas naquela época, além de ser higiene, existia uma tradição daquela época. E a questão aqui que foi levantado, de onde vêm essas tradições? De onde vem essa religiosidade toda? E aqui nós estamos falando do Evangelho de Mateus, que está no Novo Testamento, quando já está com Jesus, mas essa tradição, essa religiosidade vem lá do Antigo Testamento. Lá atrás, quando Moisés instituiu algumas leis que o Senhor deu a ele. E essas leis que foram instituídas, a princípio foram transmitidas
A princípio, essas leis elas foram transmitidas oralmente. Então Moisés, ele transmitia essas leis aos anciãos oralmente, e esses anciãos, eles passavam para o povo também oralmente. Então tinha muita, quem já brincou de telefone sem fio? Tinha muita coisa que era transmitida de uma forma errônea, e a pessoa interpretava de uma outra forma. Então, às vezes, algumas coisas elas foram mudando. Mas aí, ao decorrer dos anos, o que aconteceu? Eles colocaram essas leis escritas, transcreveram todas essas leis que eram ensinadas oralmente, eles começaram a escrever essas leis. E essas leis, elas foram chamadas de Mishnah, que em hebraico significa repetição, instrução. Só que essas leis, em vez de se tornar bênção para aquele povo começou a ser religioso. Esse Mishnah, essas leis escritas, se tornaram mais importantes até mesmo do que as leis que Moisés fez. E o povo começou a virar religioso. Começou, não, porque você precisa seguir a lei. Glória a Deus por isso. Mas e se você tem vivido a lei? E hoje é o que mais, às vezes, a gente faz. Às vezes involuntariamente, ou até voluntariamente mesmo. Você às vezes vai conversar com alguém, você às vezes vai falar com alguém, e você acaba julgando aquela pessoa, porque você tem um conhecimento da palavra, e às vezes a pessoa não tem, e você começa a julgar a pessoa, mas poxa, nós não podemos julgar. Quem é o nosso juiz é o Senhor. Quando nós escutamos alguma pessoa falando algo que você precisa estar aconselhando, você vai também ajudar mediante a palavra do Senhor, mas você não pode ser juiz da situação. Nós costumamos falar que se alguém vem pedir um conselho para a gente vai aconselhar mediante a palavra do Senhor. Eu não posso expressar nenhum tipo de opinião minha. Eu não posso falar, de repente, Gessé, faz assim, porque eu fiz assim e deu certo. Não, eu tenho que falar, Gessé, mediante a palavra do Senhor, o Senhor nos ensina nesse caminho. E é justamente isso que nós precisamos fazer aqui. E Jesus, ele está rebatendo essa acusação com uma outra acusação. Porque os fariseus vieram com essa acusação sobre Jesus, mas Jesus, ele rebateu os fariseus com outra acusação, que nós vemos no verso 3. Ele, porém, lhes respondeu: por que quebrais vós também os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição? E aqui Jesus está falando, vocês estão quebrando um mandamento de Deus por causa de uma tradição. Vocês estão sendo religiosos, vocês estão sendo hipócritas, porque vocês estão quebrando um mandamento de Deus, uma tradição. E quantas vezes nas nossas vidas nós já quebramos mandamentos do Senhor por tradições familiares, por tradições mundanas, por costumes que nós temos no nosso dia a dia, e que aí você fala, poxa, mas todo mundo faz. Verdadeiramente, todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Você foi separado pelo Senhor para ser luz desse mundo e sal dessa terra. Nós fomos levantados para ser diferentes, e não é para nos vangloriarmos de nada, porque nós não temos nada para nos vangloriar, mas é para que você verdadeiramente seja um farol no meio das trevas, para que você venha ser um exemplo, para que as pessoas possam enxergar Jesus através da sua vida. É para isso que nós fomos levantados. Nós não podemos compactuar com atitudes hipócritas, com atitudes religiosas, com aquilo que, não, todo mundo está fazendo, então eu vou fazer também. Não, não é assim. Em diversas e diversas fases das nossas vidas, nós precisamos confrontar o nosso eu. Quantas e quantas situações que você teve que confrontar contra as suas próprias vontades, porque a tua carne estava falando, não, eu vou fazer, mas a palavra de Deus te segura e o Espírito Santo te constrange, e aí você fala, não, Senhor, eu preciso continuar na tua presença, porque senão você começa a caminhar com o mundo,
Romanos 12 não diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Para que a gente venha transformar o mundo? Se a gente for igual ao mundo, não adianta, não vai transformar nada. E nós estamos aqui justamente para isso, para transformar o mundo. Mas é do meu jeito? Não, é conforme a palavra do Senhor. Mediante aquilo que Deus instituiu e vai transformar em nós, para que as pessoas possam enxergar. Porque infelizmente, se você pega alguém que não conhece a Deus aí fora, você não vai falar para ele, ó, pega o Evangelho de Mateus lá, capítulo 15, e lê, que você vai entender o que é hipocrisia. A pessoa não vai estar nem aí. Mas a partir do momento que você começa a viver esse capítulo 15, aí essa pessoa vai enxergar, poxa, aquele ali falava um monte de besteira e não fazia nada, hoje o que ele fala, ele cumpre. Não é mais hipócrita, mudou alguma coisa nessa pessoa. Jesus transformou a vida dessa pessoa. O que te transformou? O que mudou na sua vida para hoje você estar assim certinho? Porque, amado, se você falar que às vezes você escuta tanta besteira aí fora, ah não, esse negócio de ser certinho não é para mim não. Eu prefiro fazer as coisas erradas aí desse mundo e vamos embora. E não é para a gente também ser aquele cordeirinho, né, com um anjinho com auréola na cabeça, não, porque todos nós somos pecadores. Nós continuamos sendo pecadores. Só que nós lutamos contra o pecado. Mas a partir do momento que a gente se posiciona em Cristo, a partir do momento que você fala, não, Senhor, eu preciso viver da tua palavra, as pessoas começam a enxergar a diferença em você. Porque eles não vê mais o Adonis, não vê mais o Rafa, não vê mais a Dani. Não, as pessoas começam a enxergar Jesus em você. E essa hipocrisia tem que sair da nossa vida. A gente precisa verdadeiramente estar vivendo. E Jesus aqui no capítulo, no verso 3 e 4, ele começa a confrontar os fariseus, a confrontar esses doutores da lei, porque os caras conheciam da palavra de Deus também. Eles eram estudiosos, eles sabiam, eles eram doutores da lei. É como se pegasse um advogado hoje, uma pessoa que é estudada. Jesus confrontava esses caras. E Jesus confronta eles e falou, honra, Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe morrerá. Isso é um princípio de Deus, honra o teu pai e tua mãe. Só que os fariseus, pela sua religiosidade, o que eles fizeram? Os fariseus, eles diziam que diziam que você pode se livrar dessa responsabilidade caso se você declare que os seus bens serão ofertados ao Senhor. Ou seja, eles fizeram de uma maneira que eles poderiam burlar essa lei, porque era conveniente para eles. Ei, quantas e quantas vezes a gente pega um versículo da palavra de Deus fora de contexto para arrumar um pretexto para a gente continuar pecando? Não, mas não é muito bem assim que a palavra de Deus fala. Não, é assim sim. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas e lá em cima? Já passei fome, já passei dificuldade, já fui apedrejado, mas tudo posso naquele que me fortalece. É muito diferente. É muito diferente. E hoje é o que tem acontecido. Às vezes você vai confrontar alguém com a palavra do Senhor. Não, mas não é bem assim não. Mas eu ouvi numa pregação que esse versículo aqui está falando sobre isso. Totalmente fora de contexto. Totalmente fora. É como se você está falando de laranja e a pessoa está falando de abacaxi. E aí quando você confronta, quando você manda a palavra do Senhor, não. Ou seja, é isso que está acontecendo aqui com os fariseus. O Senhor está batendo forte contra a religiosidade, contra a tradição que já vinha ali de milhares de anos ali sobre a vida desses fariseus. E é justamente isso que o Senhor quer tirar das nossas vidas. Religiosidade, tradicionalismo, que vem já aí de herança, de familiar, de tudo que é lado vem. Às vezes até mesmo da sociedade, tem algumas tradições aí que a gente às vezes se encara e fala, não, se eu
não caminhar dessa forma aqui, eu vou ser mal visto pela sociedade. Não, mas se não condiz com a palavra do Senhor, vai ser mal visto mesmo. Porque nós não estamos aqui para agradar ninguém, amados. Nós estamos aqui para cumprir com a palavra do Senhor. Nós precisamos agradar ao Senhor. A gente não precisa ficar bem na foto para os outros verem. A gente precisa ficar bem na foto para que o Senhor venha nos ver. Porque quando Ele voltar para buscar a igreja dele e está às portas, não vai ter tradicionalismo, não vai ter página no Instagram, não vai ter Facebook, não vai ter nada não, irmãos, porque isso aí não vai para o céu não. Agora, quando Ele voltar e você estiver firmado na palavra, você estiver pregando aquilo que você vive verdadeiramente, aí você vai subir. Aí você vai ter essa plena convicção que você é uma pessoa que está salva na presença do Senhor. E hoje, infelizmente, muitas e muitas pessoas que às vezes professam a Jesus, e nós não estamos aqui para julgar ninguém, assim como eu falei, mas às vezes as pessoas falam de Jesus, até outras religiões têm falado de Jesus, mas infelizmente não estão vivendo, infelizmente não estão conseguindo aplicar essa palavra nas vidas dessas pessoas, e é o que ocorre. E aqui, amados, para a gente retornar aqui, essa parte dos fariseus que eles ofertam, né, os bens deles para o Senhor, é chamado de corban, que em hebraico significa um presente. Então era uma forma dos fariseus estarem burlando os princípios de Deus. Só que isso é uma religiosidade. Isso daí era uma tradição daquela época que não condiz com a palavra do Senhor. E Jesus, ele vai de encontro com esses fariseus, porque como pode essa tradição, essa religiosidade, ela anular um mandamento de Deus? Como que pode um costume, uma tradição, anular um mandamento que o Senhor institui sobre a minha e sobre a sua vida? Não existe essa possibilidade. Nada que venha, que te for ensinado, que for contra a palavra do Senhor, não pode ser absorvido pela minha e pela sua vida. Porque aquilo que te leva a ir contra a palavra de Deus, não pode ser absorvido pela minha e pela sua vida. Mesmo que seja um costume familiar, mesmo que seja um costume religioso. Porque, amados, se algo me leva contra a palavra do Senhor, já está me levando a pecar. Porque se você está indo contra a palavra do Senhor, já está pecando. Então, algo que me leva contra a palavra do Senhor, que me leva a pecar, eu não posso seguir isso. Eu não posso, de repente, falar, não, mas eu vou continuar dessa forma aqui, porque Deus falou comigo que está certo. Não está certo não, porque o princípio está errado. Porque o princípio da palavra nunca vai mudar. O princípio da palavra de Deus, desde a fundação do mundo até a consumação dos séculos, vai ser o mesmo. A palavra de Deus, ela nunca mudou. Aí você escuta falando aí, mas a palavra de Deus, ela dá vários tipos de interpretação. Pode ser que, de repente, uma coisa ou outra assim, mas tudo converge para Jesus Cristo. Tudo converge para Jesus. Agora, como que eu vou falar alguma coisa que vai contra a palavra de Cristo, que vai contra Jesus Cristo? Não tem como. Isso nos leva ao erro. Isso nos leva ao quê? Errar o alvo. E errar o alvo é o quê? É pecado. É pecado. E aqui, Jesus, ele continua falando aqui no verso 5. Vós, porém, dizeis: quem disser a seu pai ou sua mãe a oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar seu pai nem a sua mãe. Assim anulaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Irmãos, anularam o mandamento de Deus pela tradição. Eles estão se colocando acima de Deus. E quem se coloca acima de Deus? O único que tentou
se colocar acima de Deus, foi lançado dos céus e está condenado até hoje. E quantas pessoas que às vezes querem ser exaltados, buscam a glória para si mesmo e começam a crescer, e quando você vê, tem uma queda tremenda. Por quê? Justamente por isso. Porque aqueles que querem ser exaltados, eles serão o quê? Humilhados. Esse é o princípio de Deus. Para que você seja cheio de Deus, para que você seja cheio do Espírito Santo, se humilhe. Se humilhe na presença de Deus. Não é vergonha nenhuma você se humilhar na presença de Deus. Quando alguém se levantar contra você, não se exalte, não queira falar mais alto, se humilhe na presença do Senhor. O próprio Jesus falou, se alguém bater na tua cara, dar outra face, é fácil? Não, não é fácil, porque ninguém tem sangue de barata. Mas o princípio de Deus tem que ser trabalhado sobre as nossas vidas, para que a gente possa ser verdadeira, para que a gente venha viver verdadeiramente aquilo que a gente prega. Senão não adianta, a gente está perdendo tempo aqui. A gente precisa viver essa palavra. Aquilo que a gente sempre fala também, é melhor você viver um versículo do que você conhecer de Gênesis, Apocalipse e não viver nada. É fariseu, porque só sabe a palavra, mas não vive nada. Hipócrita. E aqui é justamente isso que Jesus fala no verso 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, pessoas falam muito bonito às vezes. As pessoas falam de Jesus assim com uma facilidade, com uma eloquência, falam bonito, falam umas palavras assim que você fala, nossa, mas o coração está longe, o coração está muito distante do Senhor. Porque na nossa frente, é aquilo que a gente fala, quando a gente entra naquela porta ali, a gente coloca uma capa de crente. Coloca uma capa de crente, e é a paz do Senhor varão, a paz do Senhor varoa, e sai falando o nosso dialeto de crente, né? E quando sai, deixa a capa ali e vai para casa. Primeira discussão que tem em casa é palavrão, é discussão, é falar alto, é falar gíria e etc e tal. E aí, deixou de ser crente? Esqueceu a capa na igreja? Vai buscar, porque eu abro a porta para você vir buscar. Porque a gente precisa, irmãos, aqui é muito fácil ser crente. Aqui existem pessoas que estão orando para que esse culto ele flua conforme a vontade do Espírito Santo de Deus. Aqui só tem crente. Aqui às vezes é muito fácil de você sentir a presença do Senhor. Mas o que a gente precisa fazer, a partir do momento que você sai daquela porta ali, é onde começa o seu culto ao Senhor. É lá fora que você precisa ser crente. É lá fora que você precisa fazer diferença. Porque aqui todo mundo se conhece, aqui a gente sabe que todos aqui servem ao Senhor de uma forma ou outra, mas nós servimos, mas lá fora as pessoas precisam ser impactadas pela sua vida. E aqui é justamente isso que Jesus está falando. Esse povo ele me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quantas pessoas que vocês conhecem que já passaram por aqui, conversavam com vocês, falavam de Jesus para vocês, e hoje o coração está longe de Cristo. Hoje o coração está distante. Eu coloquei alguns provérbios 4:23, diz que de tudo que tem que guardar, guarde o seu coração, pois deles procede as saídas da vida. Amados, de tudo que a gente tem que guardar, nós precisamos guardar o nosso coração. Porque assim como foi entoado aquele louvor, sonda-me, Jesus é o único que pode sondar a sua vida. Eu não tenho a capacidade de sondar a sua vida. Eu posso ver através das suas atitudes, através de um olhar, através de uma situação e tirar algumas conclusões. Mas eu não sondo o que está dentro do seu coração.
Eu não sei qual verdadeiramente a sua intenção de estar aqui no domingo à noite para ouvir o pastor falando em relação a uma palavra que está vindo uma cajadada sobre a sua vida. Eu não sei qual a intenção do seu coração, mas o Senhor sabe. Ele sonda os nossos corações. Por isso que nós precisamos guardar o nosso coração. Por isso que quando a gente toma ceia, a palavra fala: examine-se, pois o homem a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Nós precisamos ter essa constante análise do nosso coração, para que o nosso coração venha estar limpo perante a presença de Deus. Porque quantos e quantos corações de pessoas que nós conhecemos que estão magoadas com a igreja, estão magoadas com o pastor, estão magoadas com o vizinho, está magoada com a mãe, está magoada com o pai, está magoada com o irmão. Irmãos, a gente precisa liberar perdão. Nós precisamos liberar perdão. Nós precisamos deixar que tudo isso que está dentro do nosso coração não crie raiz, porque se criar uma raiz de amargura, vem o outro versículo que a gente fala aqui, Jeremias 17, 9 ao 10, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Irmãos, a gente precisa limpar o nosso coração. E como que a gente limpa o coração? Se colocando na presença do Senhor. Tenho certeza que a partir do momento que você tem uma situação para resolver dentro da sua casa, que você precisa, mesmo que você não tenha tido culpa dessa situação, mesmo que de repente você não tenha sido culpado da situação, libera perdão. É difícil, eu sei que tem um ego, tem várias outras coisas que vão nos impedir. Poxa, mas eu não fiz nada. Não importa. Pisa na cabeça do inimigo. Vai lá, pede perdão. Pede perdão. Mas eu não fiz nada, eu não tenho culpa da situação. Não importa. Pede perdão. Se reconcilia com o Pai. Porque além de você se reconciliar com essa pessoa que você vai pedir perdão, você vai se reconciliar com o Senhor. Porque às vezes as coisas travam na sua vida, porque você fica carregando essa bola, esse peso na sua perna, e você não consegue correr. Você vem se arrastando, você vem andando se arrastando. E às vezes você não entende porque sua vida não flui. Porque você vem carregando esse peso contigo. Às vezes você está tão fadigado, tão fadigada, as costas estão cansadas de carregar um negócio nos seus ombros que você não sabe o que é. Libera perdão. Libera perdão. Peça perdão. Às vezes vai doer para você. Às vezes você vai relutar para não ir até a casa da pessoa. Mas faça a sua parte. Muitas vezes a gente aconselhou já pessoas: vai, libera perdão. Ah, mas ele não quer me receber. Não interessa, vai e faz a sua parte. Faça a sua parte. Viva a palavra de Deus. Ah, mas não quer nem me escutar. Mas um momento essa pessoa vai abrir a porta para te escutar. Você fala: eu não sei, eu vim aqui porque aconteceu tal situação, mas eu quero te pedir perdão por essa situação. Ah, mas eu não quero saber de perdão. Amém. Mas você fez a sua parte. Você verdadeiramente, o Senhor vai sondar o que está no teu coração e vai ver que você quer verdadeiramente liberar o perdão para aquela pessoa. E aí você vai ver que suas costas, seu peso que você carrega, fica mais tranquilo, mais leve. E aí as coisas começam a caminhar sobre a sua vida. E eu até me perdi aqui, irmãos, misericórdia. Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrio o coração, e eu provo os pensamentos. Irmãos, é só o Senhor que tem essa capacidade de sondar e provar os nossos corações. Ninguém mais pode fazer isso. E em relação a esse texto que nós estamos falando de Mateus 15, Jesus ele deixa bem claro que as tradições e a religiosidade levam as pessoas a desobedecerem a palavra de Deus. Porque quando você começa a ser um religioso, quando você começa a ser um tradicionalista, você acaba fazendo coisas que
que não condiz com aquilo que está na palavra do Senhor. Assim como os fariseus estavam fazendo naquela época. E aí o que acontece? Você começa a desobedecer, você começa a perder o foco, você começa a sair do centro da vontade de Deus. E aí cada vez mais você vai se virando cada vez mais um religioso, mais um tradicionalista. Quantas e quantas pessoas que você conhece que vão até uma igreja? Não, hoje é domingo, hoje é dia de ir para a igreja. Irmãos, antes da pandemia acontecer, muitos de nós estávamos assim. Eu vou para o culto na quinta, eu vou para o culto no domingo, tem célula na terça-feira, igual automático. Religioso, tradicionalista. Mas amados, eu tenho certeza que esse momento que nós estamos vivendo, eu acho que outro momento desse a gente não vai viver tão cedo. Mas é um despertar para a igreja. É como se o Senhor estivesse sacudindo um por um e falando: acorda, meu filho. Acorda, porque o que eu tenho para você é muito maior disso que você está vivendo. Acorda, porque eu tenho muitas coisas ainda para fazer sobre a sua vida. Me adore verdadeiramente, sem religiosidade, sem tradicionalismo, verdadeiramente de peito aberto, sem reservas, sem ligar o automático de não, é porque eu preciso estar no culto na quinta-feira para o pastor me ver. Não, você não precisa estar no culto para o pastor te ver. Você precisa estar no culto para se encher da palavra de Deus. Porque você não tem nada para provar para os homens. Mas você precisa estar conectado com o Senhor. Amém? Então, Jesus, ele deixa claro que as tradições e a religiosidade levam as pessoas a desobedecerem a palavra do Senhor. E as tradições, elas são exteriores. Todos enxergam. Aquilo que os fariseus faziam, todos enxergavam. Lavar as mãos ali, aquela oração daquele fariseu que estava lá na praça falando em voz alta, todos estavam vendo. E quando essas pessoas fazem isso, elas estão querendo o quê? Exaltar o nome de Jesus. Às vezes você olhando, você fala: nossa, que bonito uma pessoa falando de Jesus na rua. Mas qual verdadeiramente é a intenção do coração dessa pessoa? Qual verdadeiramente é aquilo que está lá dentro? É proclamação do Evangelho? Glória a Deus por isso. É conseguir almas para Jesus? Glória a Deus por isso. Agora, se for para ela mostrar para os outros, essa pessoa buscar o sucesso próprio dela, não é isso que verdadeiramente o Senhor quer. Mas era isso que os fariseus daquela época estavam fazendo nesse momento. Enquanto a verdade de Deus, quando ela é pregada, como aquele homem que estava orando ali, o fariseu estava lá na praça gritando, né? Agora o publicano estava ali, orando, devagarzinho, silenciosamente, falando a verdade de Deus. A verdade de Deus, ela é interior, ela é interna, ela é no coração. E no coração ninguém vê. Ninguém vê. Por que o Senhor Jesus manda você, quando você quiser orar ao Pai, entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, ora em secreto, para ninguém ver, que você será recompensado publicamente. Porque quando Deus quer tratar com a sua vida, quando Deus quer fazer algo na sua vida, Ele quer trabalhar no seu coração, e no seu coração você não precisa ser externo, seu coração é internamente. E às vezes a gente acha que precisa sair gritando no meio da rua para todo mundo falar todos os seus problemas para as pessoas, para todo mundo saber que você está passando por dificuldade, para você saber que você está passando por tribulação. Não. Dobra o teu joelho no teu quarto. É óbvio que uma pessoa ou outra que você tenha uma confiança, seu pastor, seu líder de célula, um irmão já que caminha contigo faz muitos anos, abre seu coração também para essa pessoa, que é bom para você conversar, desde que essa pessoa não venha te escarnecer, desde que essa pessoa venha te aconselhar mediante a palavra do Senhor, desde que essa pessoa venha orar junto contigo. E aí sim,
Mas primeiro, dobra o teu joelho e ora na tua casa. Primeiro, fala com o Senhor. Porque é aquilo que a gente sempre fala. Às vezes a gente fala com todo mundo e o último que a gente vai falar é com Deus. Quando não tem mais o que fazer, quando não tem mais nada, nenhuma pessoa que possa me ajudar. Nem fulano, nem ciclano, nem prefeito, nem governador, não tem mais ninguém para me ajudar. Aí eu lembro, poxa, vou orar a Deus. Não, é o contrário. Os princípios, os valores são invertidos. Por isso que a gente tem que viver a palavra. Por isso que verdadeiramente a gente tem que conhecer a palavra para poder aplicar na minha e na sua vida. Vamos voltar aqui, amados. A quem obedeça às tradições e à religiosidade para obter status e aprovação dos homens. Isso é o que está mais existindo hoje. A quem obedeça às tradições e à religiosidade para obter status e aprovação dos homens. Irmãos, quantas e quantas pessoas que você vê, com perdão da palavra, que ficam puxando o saco, que ficam às vezes ali vivendo de uma forma que você sabe que não é a realidade daquela pessoa, mas fica mantendo a aparência, porque precisa de status. Quantas e quantas pessoas que a gente já conheceu e que conhece até hoje, que está com uma vida financeira destruída, que está com um relacionamento destruído, mas mantém o status, porque eu preciso aparecer perante a sociedade que eu estou bem, mas no fundo está acabado. Mora de aluguel, não tem dinheiro para comer, mas anda de carro zero. Está ali, vai nas festas com a esposa, mas chega em casa, um dorme no quarto diferente do outro. Para manter status. Para manter status. E olha o que em Gálatas, capítulo 1, 14 diz. E na minha nação, excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zelosos das tradições de meus pais. Aqui eles estavam sendo zelosos ao quê? As tradições religiosas. Nós não temos que ser zelosos a tradições religiosas, irmãos. Nós precisamos ser zelosos na palavra do Senhor. O nosso zelo tem que ser na palavra do Senhor. Nosso zelo precisa ser em trazer essa palavra e aplicar. É como se você fosse baixar um aplicativo e esse aplicativo adentrar a sua vida e ser exemplo dessa palavra. É isso que nós precisamos ser zelosos. Nós não temos que ser zelosos aqui como está lá em Gálatas. Porque aqui eles estavam sendo tradicionalistas, zelosos como as tradições dos pais. E nós, assim como eu falei anteriormente, nós não estamos aqui para ficar agradando ao homem. Nós não estamos aqui para agradar o pastor, nós não estamos aqui para agradar líderes, nós estamos aqui para agradar ao Senhor. Ao Senhor. Obviamente que existe toda uma hierarquia eclesiástica que a gente sempre fala. Existe a hierarquia do pastor, líder, etc. Que precisa ser cumprida, amém. Mas não é só isso. Não é só isso. Nós estamos aqui para agradar ao Senhor. Então fuja de religiosidade. Fuja de tradicionalismo. Fuja de tudo aquilo que possa estar te levando a um caminho que vai te afastar da palavra de Deus. Porque é justamente isso que Jesus estava ensinando aqui para os seus discípulos e para as pessoas que estavam junto com eles. Aí eu fiz algumas anotações aqui, amados. A tradição são rituais, enquanto a verdade de Deus refere-se à realidade das nossas vidas. E eu acabei de falar que existem pessoas que gostam de viver de aparência, não vivendo o que a palavra nos ensina. E aí até coloquei alguns tipos de crente que a gente brinca, né? Tem o crente Raimundo, que é um pé na igreja, um pé no mundo. Tem aquele crente 6 horas, né? 6 horas por mim lá na igreja, 6 horas. E tem vários outros aqui que eu coloquei, mas não faz... Mas é justamente isso. Religiosidade, tradicionalismo. Nós precisamos lutar contra isso nas nossas vidas. Nós precisamos deixar isso à parte
e verdadeiramente nos aprofundar na palavra do Senhor e viver essa palavra, amém? As tradições colocam em seus lábios palavras vazias. Todo tradicionalismo, tudo aquilo que eu venho aprender de tradicionalismo, de religiosidade, não vai fazer efeito sobre a vida de ninguém, porque são palavras que não têm peso, são palavras vazias, palavras que não vão transformar. Enquanto a verdade, a palavra de Deus, ela é viva, ela penetra no coração das pessoas e as transforma. Por que a palavra de Deus transforma? Por que a palavra de Deus liberta? Porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus, você pode ler esse texto amanhã, que ela vai falar de uma outra forma com você. Você pode ler esse texto depois de amanhã, Deus vai falar de uma outra forma com você. Por quê? Porque é viva. A palavra de Deus, ela é viva. E eu anotei mais aqui, que infelizmente, hoje em dia, há muitas tradições e religiosidades nas igrejas. Ensinamentos humanos, ensinamentos dos homens, considerados mais importantes do que os princípios da palavra de Deus. Quantas e quantas pregações que vocês já escutaram em YouTube, em internet, que vocês veem ali uma certa, não vou nem falar manipulação, gente, mas é uma certa heresia também, muito pesado, mas é de uma forma de você levar a pessoa a pensar de um outro jeito, que não condiz com o texto, para arrumar um pretexto. E quando a gente fala disso, é principalmente quando vai se falar de finanças, principalmente quando vai falar em relação a ofertar e a dizimar. Irmãos, quanta besteira que eu tenho ouvido em relação a dízimo e oferta. Nesse tempo aí de pandemia, que a gente tem mais tempo para ver pregação. Quanta bobagem. Não, porque o dízimo não é 10%, porque o dízimo é isso, porque o dízimo é aquilo, porque a oferta... Irmãos, é princípio de Deus. É princípio de Deus. A gente sempre, quando vai fazer oferta aqui, nosso momento de louvor financeiro, a gente sempre fala... A gente não precisa ficar fazendo apelo sensacionalista para ninguém trazer dízimo e oferta, porque a obra é do Senhor. E se você não está com o seu coração, o que a palavra de Deus fala? Coração. Se você não está com o seu coração disposto a fazer isso, não faça. Não faça. Porque Deus não precisa do teu dinheiro não, mas você precisa do Senhor. E é isso a essência. Para que a gente venha ter as nossas finanças no altar do Senhor, não existe outra forma de você repreender o devorador. Vamos fazer uma oração forte. Oração forte? Minha oração é mais forte do que a de vocês? Minha oração tem mais poder do que a de vocês? Não. Nós oramos no nome de Jesus. Jesus é único. A única forma de você repreender o devorador é você dizimando e ofertando. Só. Não tem outra forma. Ponto. Que passa daí a procedência do maligno. E é o que a gente mais vê. Palavras tiradas de contexto para arrancar dinheiro de A, de B, de C. Infelizmente. Ensinamentos humanos considerados mais importantes do que os princípios da palavra de Deus. Por isso que acontece? A gente vive um evangelho frio, pesado e sem o derramamento do Espírito Santo. Por que o evangelho hoje está frio? Justamente por isso. Doutrinas de homens, pregadas fora de contexto. Eu não estou pregando contra a doutrina de homem não, amados. Desde que ela esteja num contexto bíblico. Desde que ela não seja tirada desse contexto bíblico. Glória a Deus. Mas a partir do momento que é tirado do contexto bíblico, a partir do momento que é colocado uma doutrina humana ali, não tem como o Espírito Santo trabalhar. Não tem como ter o derramado do Espírito Santo. O evangelho vai ser frio, o evangelho vai ser pesado. Você não vai sentir a glória de Deus manifesta sobre a sua vida. Nós precisamos verdadeiramente de um avivamento na nossa nação. Um avivamento na nossa igreja. Amados, a expectativa que eu tinha na reabertura da igreja, mesmo que sendo dessa forma que nós estamos aqui, distanciamento social, máscara, álcool em gel, toda essa parafernália aí que nós precisamos
fazer, a expectativa que eu tinha era que as pessoas que não conheciam a Jesus iam vir correndo para a igreja. Essa era a expectativa que eu tinha. As pessoas sofrendo aí, as pessoas, não, agora eu preciso ir para a igreja. Não, parece que piorou. Parece que piorou. Então, amados, a gente precisa de um avivamento. A gente precisa verdadeiramente que o Senhor venha derramar esse avivamento sobre nós. Só que como que, e esse mês as células são justamente sobre avivamento. Todas as células desse mês vai ser falado sobre avivamento. Mas o avivamento precisa começar em nós. Começar aqui, ó, no nosso coração. Nós precisamos ser avivados. Porque nós somos labaredas de fogo. E não estou falando de pentecostal agora, amém, irmãos? Mas nós somos uma labareda de fogo que precisa incendiar o outro. E vai passando essa labareda. Para que todo o fogo de Deus seja derramado sobre a sua igreja. Só que para que esse avivamento comece, para que esse avivamento ele flua na nossa nação, não pode ser pregado doutrinas humanas, doutrinas dos homens. Precisa ser pregada a palavra de Deus. Precisa ser pregada a palavra de Deus na sua essência, sem buscar interesses próprios, interesses humanos. Não. Pregar Jesus Cristo. E aí sim, aí o avivamento vem. Amém? E para finalizar, só no verso 10 e 11, já queria chamar o louvor aqui em cima. Verso 10 e 11, Jesus, ele se direciona à multidão, ensinando-lhes a verdade. Verso 10 e 11, diz assim: e convocando a multidão, lhes disse: ouve e entendei. O que contamina um homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso sim é o que torna impuro. Amém? No verso 9, Jesus ele estava rebatendo a crítica dos líderes judaicos, dos fariseus. Amém? Essa declaração que Jesus faz aqui, se a gente vê, é uma declaração ousada. Porque Jesus, ele ensinou que o pecado, ele não provém da alimentação. Ele não provém daquilo que entra pela boca, mas provém daquilo que sai da boca. Aquilo que sai do coração. E aqui, em Mateus 12, 34, diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O que nós temos falado? Quais têm sido as suas palavras? O que verdadeiramente sai dos seus lábios quando você não está dentro da igreja? Lá na sua casa, quando você está com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, com seus parentes, com seus amigos, o que tem saído dos seus lábios? Porque o que contamina não é o que entra pela boca. Que no decorrer do texto aqui de Mateus 15, o próprio Senhor Jesus vai ensinar depois para Pedro: Pedro, o que contamina não é o que entra na boca não. Porque o que entra na boca vai para o estômago e sai e vai embora. Mas o que contamina é o que sai da boca. Porque o que sai da boca procede do coração. E o coração, como dizem Provérbios, é de onde procede as saídas da vida. E o que você tem falado é aquilo que teu coração está cheio. O que você tem falado dentro da sua casa? O que você tem falado no seu trabalho? O que você tem falado na sua escola, na sua faculdade? O que você tem falado na rodinha dos seus amigos? O que você tem falado? Faça uma análise agora na sua vida. Queria pedir para o louvor entoar um cântico. Irmãos, assim como eu falei no início da ministração, Deus falou muito ao meu coração em relação a essa ministração. Situações que às vezes a gente prega, às vezes a gente aconselha, mas você toma um puxão de orelha. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de estar ministrando e o Espírito Santo vem na sua vida e fala: você está ministrando isso, mas você não está vivendo. Eu já passei por isso várias vezes.
E não é vergonha nenhuma de falar isso para os irmãos. Várias e várias vezes na célula, às vezes ministrando em púlpito mesmo. O Espírito Santo vem e te constrange. Você está pregando uma coisa que você não está vivendo. Você está pregando uma coisa que você está falando da boca para fora. Você está pregando algo que não vai fazer diferença nenhuma na vida das pessoas. E aquilo te constrange. Aquilo te dá um gelo, porque nós seremos provados por tudo aquilo que a gente fala. Tudo isso que você fala, tudo isso que sai da sua boca, está sendo escrito pelo Senhor. E você vai provar cada vírgula que você tem falado, cada palavra que você tem lançado. Só que nós precisamos verdadeiramente viver aquilo que a gente prega. Nós verdadeiramente não podemos ser fariseus, nós não podemos ser hipócritas. Nós precisamos viver a palavra do Senhor. Ah, pastor, mas é difícil viver da palavra. É difícil. É difícil sacrificar as nossas próprias vontades. É difícil deixar a religiosidade. É difícil deixar o tradicionalismo de lado. É difícil ir de encontro com uma pessoa que está dentro da sua casa, que é religioso, que tem de repente ali não sei, eu não quero nem entrar nesse mérito, mas de repente é religioso, tem ali a sua crença, e você vive debaixo do mesmo teto dessa pessoa. É difícil. Mas você precisa se posicionar com sabedoria, não te batendo de frente, apontando o dedo para as pessoas. Não, você está errado. Não é isso. Ora pela vida dessa pessoa. É o Senhor que vai transformar, é o Senhor que vai libertar, é o seu testemunho que vai converter. Não é você bater de frente, não é você peitar, não é você mostrar que você sabe mais. Não é isso que vai fazer a diferença. É o seu testemunho, é Jesus na sua vida. O quanto você tem permitido Jesus aparecer sobre a sua vida. Quanto você tem permitido que Ele venha brilhar sobre a sua vida? Quanto você tem permitido que Jesus venha aparecer e as suas vontades diminuir? Porque hoje, o que mais nós fazemos é deixar que o nosso eu, que as nossas vontades prevaleçam. Porque o que é importante é eu ser feliz. Não. O importante é você caminhar perante a palavra de Deus. Se você caminha com Jesus, você é feliz. E às vezes as pessoas têm até aquele filme Em Busca da Felicidade. E nós já pregamos, acho que no domingo passado ou no retrasado, que às vezes você fica buscando a felicidade em tantas coisas. Você busca a felicidade na balada, você busca a felicidade na bebida, você busca a felicidade nas drogas, você busca a felicidade no sexo, você busca a felicidade em várias coisas. Mas o vazio continua dentro, porque jamais vai ser preenchido, porque esse vazio só vai ser preenchido com Jesus. E eu posso falar isso porque eu vivi isso, e eu já testemunhei aqui 245 vezes para os irmãos isso. Existia um vazio dentro de mim que eu não sabia o que era, até os meus 30 anos de idade, que só foi preenchido com Jesus. E aí eu vivia de status, porque estava tudo bem. Perante a sociedade, estava tudo legal. Fazendo faculdade, né? Carro, e saía, e me divertia, estava tudo legal. Só que só eu sei o que estava dentro do meu coração. Só eu sei do vazio que precisava ser preenchido, e aquele vazio continuava constantemente sobre a minha vida. Até que Jesus adentrou a minha vida. Até que veio, porque a gente sempre fala que quando não vem pelo amor, vem pela dor. E 95% dos casos vem pela dor. Até que eu passei por um processo de dor na minha vida. E aí foi onde eu permiti que o Senhor viesse trabalhar. Ah, mas eu estou 100% hoje? Não estou 100%. Porque todos nós passamos em constante processo de libertação, até que o Senhor volte.
Então, meu amado, se você, mediante toda essa palavra que foi ministrada, não tem vivido aquilo que você prega, busque a palavra do Senhor. Se aprofunde na leitura, se aprofunde no conhecimento e tenta aplicar isso na sua vida. Tenta aplicar, porque aí você vai vendo a mão poderosa do Senhor agir. Você vai vendo que o Senhor começa a fazer coisas que você não iria conseguir fazer, que você fala, não, isso vem de Deus, porque eu não iria fazer isso. Então se coloque na presença do Senhor agora. Eu não sei o que de repente o Espírito Santo de Deus colocou ao seu coração, eu não sei o que Ele falou contigo, mas eu tenho certeza que muitos de nós, o Espírito Santo de Deus tocou nos nossos corações e falou claramente que nós precisamos nos arrepender de algumas situações que nós estamos vivendo, de situações que não vão te levar a estar no centro da vontade do Senhor. Então que nessa noite, que nesse momento agora que você está aqui, que você possa orar ao Senhor, se colocar na presença de Deus, se arrepender de tudo isso que você tem feito, tudo isso que você às vezes tem falado, mas não tem vivido, situações na sua vida que precisam ser trabalhadas por Deus, que você precisa liberar perdão, que você precisa de encontro a alguma pessoa que te fez um mal, alguma pessoa que de repente, às vezes, possa estar, não sei, te impedindo de caminhar com Cristo. Que nesse momento, você ore e peça para que o Senhor venha limpar o seu coração, em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha. Se coloque de pé, vamos adorar ao Senhor. Não importa a pessoa que está do seu lado, não importa quem está à sua frente, mas se coloque na presença do Senhor nessa noite. Adore ao Senhor, se arrependa, chore, grite, cante, louve, adore. Se coloque na presença do Senhor, em nome de Jesus. Usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, Espírito Santo de Deus, nós continuamos na Tua presença, ó Pai, e te pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar sondando os nossos corações nessa noite, Deus. Te peço, Senhor, que só Tu pode sondar os nossos corações, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, não permita que nós venhamos
ser hipócrita, Senhor. Não permita, Senhor, que a hipocrisia venha adentrar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, Pai. Que verdadeiramente, Senhor, nós possamos viver a Tua palavra, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós não queremos ser fariseus, Senhor. Nós queremos ter o nosso coração, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor. Por isso eu te peço nessa noite, Pai, em nome de Jesus, sonda os nossos corações, Senhor. Vê se em nós algum caminho mau, Senhor, e guia-nos, Senhor. Guia-nos, Senhor, conforme a Tua vontade, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, conduza-nos, ó Pai. Conduza-nos, ó Deus, conforme a Tua vontade. Nessa noite, Pai, nós declaramos, Senhor. Nós declaramos mediante aos homens, Senhor. E declaramos, Senhor, mediante, Senhor, a todas as autoridades espirituais, Senhor, que nós iremos caminhar conforme a Tua palavra, Senhor. Nós iremos fazer conforme a Tua vontade, Pai. Que nosso eu, que as nossas vontades, Senhor, que os nossos anseios caiam por terra, Senhor, porque a Tua vontade é soberana sobre as nossas vidas, Senhor. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, toma a vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui nessa noite, Senhor. Toma a vida dos Teus filhos que estão nos assistindo através dessa transmissão, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar adentrando cada um dos corações deles, Senhor, e do meu coração também, Senhor, e arrancando tudo aquilo que possa estar nos impedindo, Senhor, de estar sentindo a Tua presença, de estarmos plenos em Ti, Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor venha sobre as nossas vidas, Senhor. Derrama, Senhor, da Tua presença, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus nós declaramos, Senhor, que só Tu és Deus sobre as nossas vidas, Senhor, e queremos caminhar contigo, Senhor, independente de tudo aquilo que tem ocorrido nas nossas vidas, Senhor. Toda religiosidade, todo tradicionalismo, Senhor, nós repreendemos nesse momento, Senhor, e declaramos que a Tua palavra é a verdade, Senhor. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Por isso, Senhor, nessa noite eu te peço, Senhor, Espírito Santo de Deus, toma as nossas vidas, Senhor. Que nós não venhamos sair daqui, Senhor, como religiosos, Pai, mas que verdadeiramente nós venhamos estar aqui vivendo a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Eu queria só finalizar falando que Deus, Ele quer que nós venhamos entregar o nosso coração, não apenas louvores da nossa boca para fora, não apenas palavras bonitas, né? Mas é de um coração que o Senhor quer que nós venhamos ter esse coração, que nós verdadeiramente venhamos crer, verdadeiramente venhamos amar, verdadeiramente venhamos louvar, verdadeiramente nós venhamos obedecer e verdadeiramente nós venhamos ofertar ao Senhor. E que isso seja feito de coração, não como um ato religioso, não como um ato tradicionalista, mas que você venha fazer tudo isso de coração, porque é o Senhor que sonda o teu coração. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida. Você que está em casa, eu queria dar alguns recados. Queria pedir para o Jefferson acender as luzes aqui, por gentileza. Queria dar só alguns recados, amados. Terça-feira agora nós continuaremos com as células nos lares, não, no lar, né, que a gente vai estar transmitindo via Facebook aí para os irmãos. Então, terça-feira, às 8 horas da noite, célula online, né? Se você não faz parte de uma célula ainda, nos procure, porque quando retornar a célula nos lares, nós iremos te direcionar numa célula que é mais próxima da sua casa. Amém? Glória a Deus. Sexta-feira, próxima sexta, dia 12, né? 12 de junho, é dia dos namorados, amém? Glória a Deus. Então, se é dia dos namorados, a gente vai ter um culto para os namorados, amém? Os irmãos estão felizes não, irmãos, amém.
Nós iremos ter um culto para os namorados, amados, amém? E é para os namorados, você que é casado, você tem um eterno namorado, uma eterna namorada. Você que é noivo também, viu? Você continua sendo namorado. Então, para os namorados, noivos e casados. Sexta-feira, na próxima sexta, nós teremos esse culto, só que nós iremos fazer também online. Só que a gente pede para que os casais preparem um cantinho aconchegante lá na sua casa, né? Coloca uma velinha lá, um negocinho mais aconchegante para que a gente venha estar fazendo esse culto aí juntamente com os irmãos. Amém? Então, sexta-feira, próxima sexta, Dia dos Namorados, nós vamos fazer um culto de casais aí com os irmãos. Então, é uma grande oportunidade, se de repente você tem sua esposa, seu marido que não é convertido, chame ele e fala, a gente não vai falar muita coisa da palavra. É claro que a gente vai falar a palavra de Deus, né? Mas a gente vai tentar dar não ser tão enfático, né? Para não impactar de cara aí as pessoas que não conhecem a Cristo, amém? Mas a palavra vai ser pregada. Glória a Deus. Então, próxima sexta, nós teremos o culto de casais online. E no sábado nós teremos a resenha com os adolescentes e com os jovens também. Amém? Glória a Deus. Quinta-feira, esqueci de falar de quinta-feira, né? Quinta-feira a gente continua com o nosso culto aqui presencial e online. Então, quinta-feira às 20 horas estaremos aqui. E eu creio que os recados são apenas esses, né? Glória a Deus. Você que está em casa, Deus abençoe grandemente a sua vida e que essa palavra possa ficar aí no seu coração e essa semana você verdadeiramente venha viver a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus.